Boa noite a todos mais uma vez. É com muita alegria que nós estamos aqui compartilhando um pouco mais do nosso estudo, desejando que todos estejam bem, saudáveis, tranquilos e seguros em suas casas, naturalmente, todos imunizados. Hoje nós vamos trazer uma personagem mundialmente conhecida e que, exatamente no dia de hoje, a Organização das Nações Unidas oficializou como o Dia Internacional da Não Violência. Mas antes, vamos à nossa prece inicial para nos harmonizarmos e nos conectarmos com os nossos amigos e mentores espirituais, principalmente. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, agradecidos pela oportunidade de mais um trabalho na Seara do Bem, na vossa Seara, sobretudo, pedindo, Senhor, muita paz, muita luz, compreensão, harmonia e fraternidade para todos os homens na terra. Iluminai, Senhor, as mentes e aquecei os corações daqueles que detêm em suas mãos o poder temporal, que sejam eles todos inspirados para que tomem as melhores decisões e benefício não só da sua nação, mas como também que venha repercutir em todo o nosso planeta. E assim, Jesus, mais uma vez, ser conosco e pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Agradecidos também pelo convite formulado pelo nosso companheiro, Santana Mahan, para apresentarmos este trabalho no Grupo Espírita Irmã Angélica. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, boa noite, amigos. Mais uma vez, hoje nós vamos falar de uma figura, como já dissemos, bastante conhecida no mundo e que nós podemos considerá-lo como, inclusive, o apóstolo da não violência, Gandhi, ou Mohandas Karamchand Gandhi, o apóstolo da não violência. E como nós podemos ver aqui embaixo, já trazemos a assinatura do nosso querido preposto do Cristo. Embora não fosse cristão, mas trazia em seu âmago os grandes preceitos do nosso Mestre Jesus. Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer uma contextualização de como era a vida, né, e a sociedade na Índia. Isso, inclusive, permanece até hoje de uma certa forma, e é uma sociedade composta de castas, né, onde os Dalits, ou párias, estão na base dessa pirâmide social e econômica, inclusive. Acima dos párias, nós temos os Sudras, que eram os camponeses, artesãos e operários. Acima dos Sudras, nós temos os Vaishyas, que eram os comerciantes. E acima dos Vaishyas, nós temos os Kshatriyas, os guerreiros. Hoje não mais existem, naturalmente. E acima do topo da pirâmide, nós temos os Brahmanes, que eram sacerdotes e intelectuais. E é interessante, dentro desse sistema de castas, que, por exemplo, um Sudra, ele poderia vir a enriquecer, mas em momento nenhum ele poderia contrair um matrimônio com uma Vaishya, por exemplo. Da mesma forma, um Vaishya ou uma Vaishya, ainda que enriquecesse e se sobressaísse economicamente daquela condição, daquela casta, não poderia ascender uma casta superior. Um Brahmanes, naturalmente, só, né, sacerdotes intelectuais, em geral, eram só os homens, obviamente, se casavam com as mulheres escolhidas por eles, mas dentro de uma casta superior, que pudesse trazê-la para a sua condição, mas ela não seria uma Brahmana, ela poderia continuar sendo uma Kshatriya, ou uma Vaishya, ou até mesmo uma Sudra. E até um Pária, com certeza não seria. Mas aqui nós temos, então, essa pirâmide social, que representa as castas indianas, e foi nesse contexto que nasceu o nosso querido Mohandas
Gandhi ou Mahatma Gandhi, como veremos daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Contextualizando a Índia antes do nascimento de Gandhi, nós temos a presença britânica na Índia, que nós sabemos que a Índia foi uma colônia britânica, né? Então, em 1612, os primeiros navios britânicos da Companhia Inglesa das Índias Orientais chegaram à Índia e estabeleceram feitorias no litoral indiano. Nessa época, quem governava a maior parte da Índia era o Império Mogol, não era o Mongol, o Império Mogol, que foi resultado da expansão muçulmana nessa região. Ou seja, o Império Mogol era o agente dominador da região litorânea, né, numa expansão da religião muçulmana na Índia. Em 1775, um pequeno exército liderado pelo inglês Robert Clive conquistou então toda a província de Bengala, dando então início ao processo de dominação britânica na Índia. O movimento de independência indiano começa então depois de 82 anos dessa dominação inglesa em território indiano. Em 1875, teve início na Índia a grande rebelião que ficou conhecida como a Revolta dos Cipaios, a Revolta Indiana de 1857, que foi a insurreição popular armada que se sucedeu entre os anos de 1857 e 1859, ou seja, por 2 anos, esses soldados populares se rebelaram contra o domínio ou a colonização inglesa na Índia, obviamente não obtiveram sucesso na época. O objetivo, então, dessa revolta era dar um fim à dominação britânica ou inglesa no país. Os rebeldes, então, assumiram o controle da cidade de Delhi, ou Nova Delhi, e receberam o apoio dos príncipes locais. Só que não foram bem-sucedidos, como reza a história. Em 1858, os britânicos consolidam definitivamente o domínio sobre o território indiano. Em 1869, no dia 2 de outubro, nasce Mohandas Karamchand Gandhi, um nome diferente para nós, né? Em Porbandar, província de Bombay, ou Bombay, na Índia, filho do primeiro-ministro do Estado, é onde, naturalmente, nasceu, e no mesmo ano em que Kardec desencarnou, em 1869. Gandhi, então, ficou noivo aos 8 anos de idade e se casou-se aos 12, que era costume, inclusive, na época. As famílias entravam em acordo e já casavam os seus filhos, ainda crianças, na tenra infância, prometendo, então, a fusão ao união daquelas famílias. Por tradição, por patrimônio, riqueza, sempre havia um interesse maior por detrás. E até hoje ainda continua essa cultura, esse costume, infelizmente. Enfim, uma pequena observação. A península de Kataiawar, na Índia, nesse momento, nesse local, há uma passagem muito interessante de Gandhi, bastante pitoresca. Ele próprio diz que todas as manhãs, ou melhor, todos os dias de manhã, o rolar soturno de 2 carroças sobre o chão empedrado do pátio interrompia o sono leve de Gandhi, de Mohandas. Dessa vez, nesse dia, nessa manhã especial, o menino pulou da cama e correu à janela para ver o que estava acontecendo. Por que daquele rolar de carroças, né, sobre as pedras, né, no pátio? E aí, um homem e um moço, um jovem, ambos maltrapilhos e sujos, pegam por um dos grandes latões de lixo e os despejam em carroças que puxaram até ali com seus próprios braços. Era um trabalho duro, naturalmente. Terminada a tarefa, o homem e o adolescente cruzavam as largas cintas de couro sobre o peito e, firmando os pés no solo calçado, arrastavam para fora a carroça repleta de lixo. Uma hora depois, nesse dia especial, Mohandas, o nosso Gandhi, toma o primeiro chá na sala com a sua mãe e pergunta-lhe queima-roupa. Quem são aqueles 2 lixeiros? Lembra dos pais? Os olhos da senhora Putblari Gandhi se voltam para o pequeno Gandhi. Meu filho, aquele é Oka e seu filho, 2 párias.
Os de nossa casta devem manter-se longe deles, também com os olhos. Nem poderiam olhar para os párias. Hoje também não é muito diferente, né? Mas naquela época, naturalmente, essa cultura era muito mais cerrada na própria sociedade indiana. Lembre-se que você é Mohandas Karamchand Gandhi e que seu pai é um ministro do príncipe de Rajkot. Lembrando que o pai de Gandhi era um comerciante também. Eu era apenas um menino de 12 anos, escrevera muitos anos depois, mas compreendia que aquilo era uma grave injustiça. Os párias eram homens como nós, trabalhavam muito mais do que nós. Por que devíamos tratá-los pior do que animais? No dia seguinte, quando houve rodada a carroça, o pequeno Gandhi deixa as cobertas e desce para o grande saguão da sua casa. O rapazola, alto e magro, pega o primeiro latão. Mohandas, está ao seu lado. Espere, eu ajudo você. E nós já percebemos que desde a infância, o registro que seria, o que viria a ser por toda a vida desse grande trabalhador do bem, a ação pacífica se contrapondo às injustiças. Em 1885, ou seja, 16 anos após o nascimento de Gandhi, é fundado o Congresso Nacional Indiano, do qual Gandhi fez parte durante a colonização britânica na Índia e rapidamente se tornou um movimento de massas com o objetivo de tornar a Índia, já no século XIX, um país independente do Império Britânico. Em 1888, já com 17 anos, Gandhi embarca para Londres para estudar Direito na Universidade de Alimendabi, onde começou a falar como perfeito advogado londrino. Em 1891, só que entre 88 e 91, foi na Inglaterra, nesse período que ele estudava, ou melhor, em Londres, que ele conheceu, teve contato com o Novo Testamento e se encantou com o Sermão da Montanha, quando declarou nesse instante: o Novo Testamento foi um lenitivo que deu-me infinita alegria. Se eu me visse hoje despojado do Bhagavad Gita e me esquecesse totalmente de suas palavras, mas tivesse o texto do Sermão da Montanha, dar-me-ia este tanta satisfação quanto o Gita. E aí ele consolida uma regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Voltando então ao ano de 1891, Gandhi retorna para a Índia e instala-se em Bombaim, ou em Bombay, com o escritório de advocacia, transferindo-se em seguida para a África do Sul, onde foi um grande devoto na luta contra a segregação da colônia indiana, a qual todos os direitos civis eram negados, inclusive o de permanência na África do Sul. Em 1893, já aos 23 anos, volta à África, já dessa vez na condição de advogado formado, para tratar de um caso de uma empresa indiana, e logo após escreveria: para mim, sempre foi um mistério como os homens podem se sentir honrados pela humilhação dos seus semelhantes. Olha a empatia e o sentimento fraterno cristão que Gandhi já nutria por todos os seres humanos. E aí instala-se novamente em Bombay, onde consagrou, melhor dizendo, a luta pacífica pela independência do país colonizador, a Inglaterra. Em 1915, ele visita o famoso poeta indiano Rabindranath Tagore. Tagore nasceu na Índia, em Calcutá, em 1861 e desencarnou 80 anos depois, em 1941. Sendo que Tagore foi o primeiro e único poeta indiano que foi contemplado com o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1913. E mais tarde, através da mediunidade de Divaldo Franco, a partir de 1949, quando teve seu primeiro contato com o espírito Tagore. Então, Tagore se apresenta para Divaldo Franco no ano de 1949. E nos brindaria mais tarde com várias obras, 3 obras especificamente. A primeira, em 1961, com Filigranas de Luz, ou seja, 24 anos após o seu desenlace, já fazendo contato
com o nosso querido Divaldo Franco. Ele dita para Divaldo essa grande obra, que é um livro de poemas chamado Filigranas de Luz. Em 1985, ou seja, 20 anos depois, ele lança Estesia, mais um livro de poemas. E em 1992, 7 anos após o lançamento de Estesia, ele lança Pássaros Livres. Segundo Edmond Privati, um dos biógrafos de Tagore, foi ele quem, pela primeira vez, chamou Gandhi de Mahatma. Mahatma Gandhi, ele obteve esse nome, esse título, porque Tagore foi quem o denominou como Mahatma. E Mahatma significa grande alma. Gandhi, grande alma. Título esse contra o qual o Gandhi sempre protestou, a vida inteira em vão, porque ele não gostava, ele não queria saber de títulos, de honrarias, ele era um ser extremamente simples e humilde. E, em especial, Gandhi não gostava quando davam ouvidos aos seus conselhos pacíficos. Né? Mahatma, Gandhi, Mahatma, ele não gostava disso. Ele só gostaria de ser chamado simplesmente de Gandhi. Não é verdade? E nós trouxemos... Eu passeava à margem do rio, quando as crianças chegaram, tomando minha mão, rogaram: Babaji, o dia está cansado e tem vontade de dormir. Antes que ele se vá, conta-nos uma história que possa encantar o dia. Sentamo-nos à sombra de uma babla, e enquanto elas mascavam betel, eu lhes falei de Krishna, o eu interior, e de Arjuna, o homem seu discípulo. Narrei-lhe os seus ensinamentos e o consolo de Krishna, e por longas horas discorri sobre as obras védicas. O dia não se deixou encantar e a noite chegou derramando sobre nós o seu manto negro. Eu quis partir, mas as vozes pequeninas suplicaram mais conhecimentos. Argumentaram para convencer-me que a noite estava triste e só, precisando ouvir a voz do contador de histórias. Aqueci ao doce pedido e assim falhei-lhe de Buda, o iluminado. Descrevi em palavras emocionadas as belezas do seu palácio. Enalteci a nobreza do jovem príncipe e falei da angústia do seu coração. Desvendei-lhe toda a magnificência do amor de Buda pelos homens. Ouviram-me atentos e quietos. As horas alongaram-se e a noite, que era menina, estava quase mulher. Terminei a narrativa e eles então, olhando-me com olhos de sono, disseram-me meigamente: Babaji, estes dois foram grandes, mas nós sabemos que adoras alguém maior que eles. Fala-nos, por favor, deste que cativou teu coração. Eu me comovi. A iluminar-nos tinha apenas o brilho distante das estrelas, que pareciam débeis e frágeis. Todavia, em mim raiou naquele instante a madrugada de luz, e eu falei de ti, meu Senhor. Cantei a beleza do teu olhar e o fulgor de bronze dos teus cabelos. Teci louvores à nobreza de tua fronte e desfiei um mantra às tuas mãos. Enalteci a tua voz de caridade e, por fim, quase desmaiado de emoção, falei das tuas verdades. Quando o dia finalmente surgiu, uma voz me perguntou: quem era esse rei que trazia lágrimas aos meus olhos e risos à minha boca?
E então lhes disse que eras o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria a Brahma, o Pai, senão por ti. Assim, eu, a quem chamavam Babaji, falei-lhe de ti, o maior de todos os babas, o mestre dos mestres. Poema lindo, belíssimo, profundo. Lembrando que Buda foi um dos prepostos também do próprio Cristo, que passou por Jesus, inclusive, antes de encarnar. E nas suas encarnações futuras, também continuou a passar por ele, trazendo à Terra a sua mensagem de paz. E aí, voltando à nossa linha de tempo, né, nós temos a política da não violência contra o colonialismo britânico. Lembrando só uma coisa interessante, que em 1915, Gandhi conhece Tagore. E a Primeira Grande Guerra Mundial começou um ano antes, em 1914, e terminou em 1918. Durou 4 anos. E as questões da dominação colonial britânica ficaram ainda mais claras na Índia. Então, por essa razão, Gandhi acaba por liderar 3 grandes campanhas anti-britânicas. Perdão, a primeira, em 1919, um ano após o término da Primeira Guerra Mundial, ele comanda a greve geral nacional de vários setores, inclusive o de transporte e de limpeza, se envolvendo com o Congresso Nacional Indiano e com o movimento pela independência da Índia. Foi preso, fez jejum, inúmeros jejuns ele fez depois, como forma de protesto, e angariou notoriedade e simpatia internacionais. O segundo grande momento, a grande campanha britânica, foi em 1920, um ano depois, e é quando Gandhi inaugura o movimento da resistência pacífica, ou como nós conhecemos, a não violência, exatamente uma das máximas do Cristo. Ou seja, quando ele nos ensina a oferecer outra face, significa que nós devemos, melhor dizendo, ser pacíficos e não reagir com a mesma violência recebida. Então, ele cria esse movimento por não cooperar com os ingleses, como no caso aqui, especificamente, um dos pontos foi votar. Os indianos eram também obrigados a votar dos candidatos ingleses. Imagina, em solo indiano. E aí ele faz a seguinte declaração: a não violência é a maior força que existe à disposição do ser humano. É a mais poderosa do que qualquer arma de destruição inventada pelo ser humano. E por mais sofisticada que esta arma seja, posso até estar disposto a morrer por uma causa, mas nunca a matar por ela. E voltando à nossa linha de tempo, Gandhi sempre filosófico, profundamente filosófico, e uma alma iluminada, um espírito de luz. Em 1922, então, Gandhi foi sentenciado a 6 anos de prisão por desobediência à lei civil, dos quais cumpriu apenas 2 anos, também fazendo regime de fome. Em 1924, conduz um jejum pela União Indo-Muçulmana. A Índia vivia dividida entre essas 2 religiões, a hindu e a muçulmana. Lembramos lá do século XVIII, né? Quando começou todo aquele movimento, né? E os muçulmanos tomaram conta do território do litoral, principalmente da Índia. E Gandhi era um grande interlocutor e um grande elemento de contemporização entre as 2 religiões, a hindu e a muçulmana, e era extremamente respeitado, inclusive por ambas as religiões. A terceira, em 1930, ele iniciou a campanha de desobediência civil, que consistia em transgredir as leis britânicas civis baseadas nas ideias de Tolstói e de Rousseau. Veja bem, a Índia tem uma cultura até hoje milenar, e foi imposto ao povo, à população indiana, os sistemas civis
diplomáticos e políticos de Tolstói e Rousseau. É óbvio que Gandhi jamais aceitaria esse tipo de pressão e de desconstrução da cultura religiosa e política da Índia. Chegou até a descrever-se a si mesmo como uma espécie de anarquista, porque era contrário a essa questão civil e política também. E planejou, então, uma sociedade descentralizada, baseada em aldeias e em comunas, comunidades independentes. Em consequência desta campanha, foi preso novamente. A mais famosa delas talvez seja a Marcha do Sol, perdão, do Sal. Ao invés de pagar a taxa prevista sobre sal comprado, algo que era terminantemente proibido aos indianos, e novamente é preso. E aqui nós temos, então, no dia 12 de março de 1930, Gandhi levando milhares de seus seguidores para marcharem em direção ao litoral da Índia. Lembra lá aquele domínio do Império Mogol? Então, foi para lá que ele foi também, a fim de coletar seu próprio sal para o seu consumo, para não comprar o sal nem pagar os impostos ao Império Inglês, em protesto também contra o próprio domínio, por não quererem mais pagar essa taxa prevista sobre o sal comprado, como nós estamos vendo aqui. E aí, a caminhada que demandou quase 400 quilômetros a pé, ficou conhecida como a Marcha do Sal e durou 25 dias. E ao retornarem, Gandhi, naturalmente, foi preso mais uma vez e resistindo estoicamente ao governo, ao Império Britânico e disseminando que todo esse movimento poderia ser feito sem levantar uma única arma sequer de fogo branco contra qualquer soldado ou cidadão britânico em solo indiano. Em 1931, já em liberdade, ele assina o Pacto de Delhi, em Nova Delhi, com o vice-rei da Índia, através do qual grande parte do serviço administrativo do país começava a passar, então, e finalmente, pelas mãos dos indianos. Em 1933, mais uma vez, Gandhi é preso. Mais uma rebeldia contra a colônia britânica. Em 1934, foi libertado depois de um ano, devido ao seu longo jejum de protesto contra a maneira como vinham sido tratados os intocáveis. Ou seja, aquela classe indiana que era protegida também pelo Império Britânico e eles não poderiam ter nenhum tipo de restrição. Tudo para eles era permitido. Foi liberado após o jejum de protesto e aí renunciou, então, à liderança do Congresso Indiano, retirando-se para Sanagram e, mais uma vez, é preso também em 1934. Em 1942, novamente preso pelo movimento Deixem a Índia, pela participação de frente aos atos anti-britânicos, Gandhi foi preso mais outras tantas vezes junto com outros líderes políticos indianos, incluindo seu grande amigo Nehru, pai de Indira. Nós podemos vê-la aí do lado de Gandhi, jovenzinho ainda, né? Gandhi debilitado ali no seu período de jejum. E Indira, como nós sabemos, veio a ser a futura primeira-ministra da Índia, responsável também ao lado de Gandhi pela independência do país. Um dado importante para nós desmistificarmos o conceito. Indira jamais foi filha de Gandhi. A sua admiração pelo Mahatma era tão grande que ela adotou Gandhi como sobrenome justamente em homenagem a esse grande homem, uma vez que nós sabemos que Indira foi realmente filha de Nehru, um dos grandes líderes, obviamente, do movimento pró-Índia. Em 1947, no dia 15 de agosto, finalmente Gandhi conseguiu a independência da Índia. E Nehru, seu amigo, é nomeado, então, primeiro-ministro já da Índia livre do domínio britânico. Né? Depois de lutar 50 anos, então, dedicou-se à pacificação dos dois grupos religiosos, o muçulmano e o hindu. Entretanto, infelizmente, não conseguiu realizar esse grande sonho, sendo morto depois de meses desse movimento. A morte de Gandhi abalou profundamente a Índia. No ano de 1948, dia 30 de janeiro, Gandhi é morto a tiros
por um extremista hindu, quando se dirigia para um comício de oração matinal. Na mesma hora, nos microfones de todas as rádios indianas, o primeiro-ministro Nehru comunicava, soluçando a inacreditável notícia aos seus compatriotas. Mahatma Gandhi morreu. Apagou-se a nossa luz. O pai da Índia, o amigo, o consolador de todos nós, não existe mais. Mais do que uma tragédia nacional, e para milhões de indianos, foi o desaparecimento de um Deus vivo, encarnado. Gandhi lutou não só pela libertação da Índia, como também pelo fim do princípio da intocabilidade, ou seja, da casta mais alta indiana. E aí vamos lá, agora trazer esse olhar de Gandhi para o Espiritismo. Jesus, grande do Espiritismo. Vamos lá em Mateus, capítulo 5, versículos 2 a 10, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, e onde Gandhi bebeu, inclusive, também, uma dessas passagens que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E por estas palavras, Kardec complementa. Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, então, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal. A verdadeira beleza, aquela que eu pretendo, está em fazer o bem em troca do mal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, nós temos a instrução dos Espíritos, o bem e o mal sofrer, no item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia naturalmente, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus, ao reino dos céus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, nós devemos pedir sempre a Deus coragem e força, e Ele sempre nos concede. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus, da bondade do nosso Pai. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações, hoje até mais do que antes na nossa atual existência. Vocês concordam? Lacordaire, em Havre, 1863. Continuando. Ainda Jesus Gandhi, Espiritismo, Mateus, novamente, capítulo 5, versículos 38 a 39, oferecer a outra face. Vamos lá. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E aí, como já dissemos, Kardec complementa essas palavras de Jesus. E continuando. Mateus capítulo 5, agora, versículos 43 a 45. Amai os vossos inimigos.
Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E aí, sobre essas palavras, Jesus, Kardec complementa. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que de um amigo, como nós sabemos disso. Mas não é ter por eles ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo a uma possível reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos no lugar de nos aborrecer com o bem que os atinge, que os contempla. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos, palavras e pensamentos, sobretudo colocação nossa, de tudo que possa prejudicá-los. Até o pensamento também, que tem força, como nós sabemos, que cria forma. Se nós projetarmos um pensamento negativo contra os nossos inimigos, nós é que estaremos sendo prejudicados, porque quem gerou o pensamento negativo fomos nós, e acaba atingindo aquele outro, que aparentemente é nosso inimigo, muito embora seja o irmão de caminhada, ou tivesse sido o irmão de caminhada em outra encarnação, e hoje acaba se transformando em inimigo. Enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que, se assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E Gandhi nos fala que não existe um caminho para a paz, que a paz é o caminho. Winston Churchill chegou a chamá-lo de faquir castanho. E Albert Einstein escreveu que as gerações por vir terão dificuldade em acreditar que um homem como este realmente existiu e caminhou sobre a Terra. Emmanuel, em Caminho da Luz, se refere a Gandhi. É importante ressaltar que não é comum que espíritos do quilate de Emmanuel se referissem a espíritos ainda encarnados, sem ter a certeza da sua grandiosidade. Chico psicografou a obra em um espaço-tempo muito curto, de 17 de agosto a 21 de setembro de 38. Gandhi estava, portanto, encarnado e em plena atividade. Por fim, felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. E vamos repetir, não existe o caminho para a paz. A paz é o caminho. O dia 2 de outubro, hoje, foi escolhido pelas organizações das Nações Unidas para representar o Dia Internacional da Não Violência. Trata-se de uma iniciativa voltada à educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos direitos humanos. E assim, nós terminamos a apresentação do nosso trabalho, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite. Vamos compartilhar, então, aqui a nossa apresentação, esperando que os nossos amigos e amigas, companheiros queridos tenham apreendido um pouquinho mais sobre a história de Gandhi, todo um contexto político, né, social e econômico, e inclusive religioso, da história de Gandhi. Então, vamos partindo para o final do nosso trabalho, e levando mais uma vez os nossos pensamentos, os nossos sentimentos maiores a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a irmã Angélica, e a Gandhi também, por que não, como um dos grandes prepostos do Cristo, agradecidos pela oportunidade de mais uma noite reunidos em torno do nome de Jesus, pedindo, Senhor, se conosco, não só nesses momentos,
mas em todos os dias da nossa atual encarnação. Acolha o Senhor, assim como acolheu Gandhi, naturalmente, dentro das nossas pequenezes e dos nossos méritos, se tivermos merecimento, que nos receba, Senhor, uma vez que nós já o agasalhamos no interior de nossos corações. E assim, Jesus, mais uma vez, grato que estamos, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Muita paz, muita luz. Graças a Deus.